da força divina. Slowly, slowly, mind becomes little bit subtle. A mente começa a se tornar cada vez sutil. Or the manifestation become little bit gross. Ou então as manifestações se tornam maiores. Then mind can perceive. Daí a mente consegue perceber. Something is happening. Alguma coisa está acontecendo. This is the concept. Este é o conceito. Why the disciple Por isso, o porquê do discípulo needed to stay with the master precisa ficar com o mestre. for 3 days after initiation. 3 dias para ter a iniciação. You are fortunate enough Você é afortunado o suficiente that you are given 4 days. que você está por 4 dias. Okay? Muito boa história. Eu também tinha esse pensamento. Okay, you ask, very first week. Ok. Mais alguma pergunta rápida, senhores? Amanhã? É isso? I think it's enough. It's okay? Or people have too many questions and don't know how to begin. Ok, claro. E depois o que acontece? Depois? After the awakening, what happened? Just go away. I told today morning, Ele disse hoje de manhã, once the awakening happens, uma vez que o despertar acontece, you start feeling some manifestations você inside. começa a sentir algumas manifestações internas. It takes some time to feel the manifestations. Demora um pouquinho para sentir as But in manifestações. 1 or 2 days you start feeling. Mas em um ou dos 2 dias você vai começar a sentir. Your duty Sua obrigação is to see the manifestations. é perceber, é ver as manifestações. And once you start looking at, Uma vez que você começa a olhar para elas, the manifestations start to become stronger. as manifestações começam a se tornar mais fortes. And they start to change also. E também começam a mudar-se, You modificar-se. don't need to get bored. Não precisa se preocupar. Shakti will entertain you a lot. Ela vai entrar um monte. Entertain. Vai te entreter bastante. Vai te entreter bastante. So you go on watching the manifestations, Vai olhando as manifestações and the rest of the thing will continue to happen automatically. e o resto continua acontecendo automaticamente. Your duty, Sua obrigação just sit and watch. é só olhar, é só sentar e olhar. This is called effortless path. Essa é a parte do sem esforço. You don't need to do anything. Não precisa fazer nada. Just see and enjoy. Apenas olhar e aproveitar. And whatever is happening, Que seja que aconteça, it will open every day. vai, Every day it will open cada dia vai abrir a new world in front of you. e um novo mundo na tua frente. Whole world, what you look at today, Todo mundo que você olha, todo o mundo que você olha hoje, it will slowly, slowly start to change. vai começar devagarinho, devagarinho a se modificar. For you, not for everybody. Não para todo mundo. So, and each day Cada dia you find something new. você vai encontrar alguma coisa nova. You will be surprised every day. Você ficará surpreso a cada dia. Oh, these many things are hidden inside and I don't know. Tudo isso estava escondido dentro, né, interiormente, e eu não sabia. You are living in the body Você está vivendo num corpo, for 20, 30 years, something I don't know. ele não sabe a tua idade, how many years. But in this body, in this physical É body, nesse corpo físico de cada um. but you don't have any idea what this physical body is having. Mas você não sabe o que tem dentro desse corpo físico. And this subtle, pranic body, E esse corpo prânico, psychic body, a psyche, Intellect. o corpo intelectual intellectual body, and the blissful body. e o corpo Blissful, alegria, blissful. Pleno? pleno, plenitude. You are carrying from many thousands of years. Você está carregando isso tudo há muitos anos. And you don't know anything about Você them. não sabe nada sobre isso, sobre eles. It's like a donkey. É como um macaco. Donkey, not monkey. Ah, donkey, um burro, Carrying a bag of sweets. carregando uma bagagem Bag of sweet. de doce, de doces. Um burro carregando uma bagagem de doces Inside back, behind the back. nas costas. And for many years he carries Por muitos anos ele carrega, what he doesn't know what is inside the mas bag. não sabe o que tem dentro. Understood?
same point. This is the same concept. Esse é o mesmo conceito. You are carrying all this treasure with you, Você está carregando todos esses tesouros com você, but no idea what it is. mas não sabe bem o que é. Suffering a lot. E sofrendo demais. All the bliss is inside, Toda a plenitude interior, and you are searching it outside e você está procurando por fora. from these things, Por from these, coisas, things and the people and all those. coisas, pessoas. These things and these people, they are not eternal. Essas coisas e pessoas não são eternas. They will go away someday. Eles vão embora algum dia. How they can give you permanent happiness? Como é que eles vão te dar permanente felicidade? You don't think about it. Você não pensa sobre isso. Just you run. Você apenas I corre. need. Você corre atrás apenas dessas coisas. Think little bit. Pense um pouquinho que verás. When Shakti will awaken, Shakti will start do the manifestations, Quando- purification, Quando Shakti for desperta, ela vai fazer as do the purification. purificações. These things will come automatically from Essas inside coisas viram automaticamente de dentro. because the ignorance will go away. Porque a ignorância vai embora. There is a very good saying in Bhagavad Gita. Há uma muito boa frase no Bhagavad Gita. Lord Krishna says, O Krishna, o mestre Krishna, o Senhor Krishna diz, my illusion, minha ilusão, mind, my mind, e minha ilusão, means Lord Krishna is the Brahman, you can say. what? Lord Krishna Okay. is the Brahman. You can say is Brahman, is the pure Ah, consciousness. sim, Krishna é a Brahma, a pura consciência. We assign the same. Eles representam a mesma coisa. So he says, Ele diz, my illusion minhas ilusões is very strong. são muito fortes. It creates a surrounding around you. Ele cria isso aí ao redor de você. Everything happens in front of you, Tudo acontece na tua frente. but you cannot understand Mas anything. você não consegue entender nada. Everything is inside you, Tudo está dentro de but você. you cannot feel anything. Mas você não sente. This is the ignorance. This is the creation. This is the illusion. Essa é a ilusão. And Shakti E a Shakti, makes the on knots ela tira os nós the illusion da ilusão and makes you free from it. e te torna livre disso. Shakti is also not so simple, A Shakti não é tão simples assim. She created this illusion. Ela criou essa ilusão. Because Brahman ordered her and she created. What? Brahma? She, Okay. received the instruction from Brahman Você- and created it. Ela recebeu as instruções de Brahma e criou isso. Because Brahman cannot do anything. He is static. Brahma não pode fazer nada. He is static. Ele é estático, ele é estático. Shakti is dynamic. She can create E anything. Shakti é dinâmica e pode criar So tudo. she created the illusion. Então ela criou a She ilusão. bound you into ignorance, Ela levou a ignorância. and she came to you in the form of master. E ela te cria, ela te traz na forma de um mestre. She gave you the initiation E ela also. te dá a iniciação também. She again awakened in you Então faz despertar em você. and will open the knots of E illusion ela abre as portas da ilusão. and make you realize your own form. E faz você realizar a tua própria forma. See, very nice game. Um jogo muito legal. Enjoy the game. Aproveite o jogo. I give the example, Eu estava dizendo que eu estava dando um exemplo. like, people play chess. As pessoas jogam xadrez. Shakti is playing a chessboard, chess A game. Shakti também está jogando xadrez. She is sitting both the sides and playing. E ela joga nos dois lados. Os dois escutantes. Do you understand? Okay. Ok. Anybody want to ask anything you ask or we will finish? Mais uma pergunta ou podemos? Yes. Ok. Existe algum método Vipassana, Pranayama ou Shaktipat que não pode ser aplicado a uma determinada pessoa? É Para ela isso. passar por um processo que sem alteração nenhuma? Me ajuda? But Quer saber se a pessoa passar por esses processos de iniciação e não acontecer nada, que a pessoa vai continuar a mesma? Não, eu digo assim, ó, existir um processo errado para uma determinada pessoa. Por exemplo, para ti Vipassana não serve, para ela serve, Ok, entendeu? tá. His comment that there are many different methods to initiate your process and your growth. But is it possible to define which one is, if it is
You can do appropriate. this one, the Shaktipat for one person, and the other one is Not not appropriated. appropriated for this person, or everyone can do it. Shakti is for everyone. Yeah. Shakti, as I told you, A Shakti, como eu já disse, it's your own nature, it's Yes. your true form. é a tua própria natureza, a tua própria forma. True form for everybody is same. Não é? True nature for everybody is same. É a mesma para todo mundo. É a tua natureza própria. É tu mesmo. Até Because Brahman or God is same for everybody. The pure consciousness is same for everybody. a pura consciência é a mesma para todo mundo. All the physical body Todos os corpos and all the físicos subtle body, e os corpos sutis, everything is same for everybody. tudo é a mesma coisa para todos. Todos são as mesmas coisas para todos. You understand? It's, The question of yeah, Acho it's, que não faz bem, né? não é Não, eu acho que you não want to todo know método if pode there is ser válido a para system outra pessoa. appropriate for a person and yeah, not appropriate for I'm another. going to that part. Okay. Just wait. Ele vai chegar lá, ele vai chegar lá, ele vai chegar lá. Tá, tá indo. Only difference between two persons A única diferença entre duas pessoas is the impurities, são as impurezas, nothing else. nada mais. What you collected in this life, in your last O lives, que você coleta nesta vida e nas outras passadas, they are different. essas são diferentes. Depending upon that, Dependendo disso, when Shakti awakens, quando a Shakti desperta, she gives different types of ela manifestations dá for everyone. diferentes manifestações para cada um. When impurities are different, Quando as impurezas são diferentes, the purification process also differs. o processo de purificação também é diferente. Shaktipat is actually not a path. Shaktipat realmente não é um caminho. Shaktipat combines A Shaktipat combina all spiritual paths todos os caminhos espirituais that exist today, que existem hoje, that existed before, que existiu antes and that will exist in future. e que irá existir no futuro. When manifestations happen, Quando a manifestação acontece, any type of manifestation can happen. qualquer tipo de manifestação pode acontecer. For example, Por exemplo, one person in Czech Republic, uma pessoa Na República Tcheca. na República Tcheca when she received Shakti